Então, bom, começando a nossa discussão, quem foi o escritor da carta de Tiago? Às vezes algumas pessoas imaginam que é Tiago, um dos apóstolos, mas não é. Né? O Tiago, apóstolo de Jesus, um dos 12, né? Ele morre na época que está sendo escrito o livro de Atos. Né? Esse Tiago aqui, de acordo com os estudiosos, é Tiago, irmão de Jesus. Nem é o Tiago, filho de Alfeu também, é o Tiago, irmão de Jesus. Né? Se vocês se lembram, os irmãos de Jesus, eles aparecem, né, num certo momento na Bíblia, mas comentando que eles não criam que Jesus era Deus, né? Mas que também, imagina, o irmão, você pensa, vai imaginar que aquele seu irmão que cresceu junto com você, filho do mesmo pai e da mesma mãe, né, para eles, é Deus, né? É o Deus Filho. Então eles não acreditavam muito no irmão dele, mas eles passam a acreditar, né? E passam a fazer parte do grupo, né? Não o grupo dos 12, mas depois o grupo dos 120, aqueles que vão se reunir no Pentecostes, né? E Tiago vai se tornar uma figura importante dentro do grupo da igreja primitiva, né? Ele vai, inclusive, segundo os estudos, ele vai dirigir a igreja de Jerusalém. Então, esse Tiago que está escrevendo essa carta é Tiago, irmão de Jesus, né? Embora ele seja irmão de Jesus, nós podemos ver aí no primeiro versículo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Né? Ele não se gloreia de ser irmão de Jesus, né? Ele se diz servo de Jesus também, né? Servo de Deus e servo de Jesus. Então, é importante também a gente entender por que as cartas eram escritas. Né? A maior parte do Novo Testamento, a gente tem aqueles que vão falar sobre a vida de Jesus, né? O ministério de Jesus e tal, que são os evangelhos. Depois o livro de Atos vai falar sobre o que aconteceu logo depois da morte de Jesus, né? O período logo em seguida do início da igreja. E os outros livros, né, são cartas às igrejas. Então esse livro, alguns são cartas a algumas igrejas específicas, né? Mas esse livro é uma carta que Tiago escreve às igrejas. E por que eles escreviam cartas às igrejas? Por que os apóstolos escreviam cartas às igrejas? Né? Essas cartas eram uma maneira de transmitir ensinamento também, de como aquelas pessoas deveriam se comportar. Que imagine que na época da igreja primordial, né, da igreja primitiva, havia muita perseguição. Primeiro, perseguição dos judeus. Nem era dos romanos ainda, né? No início, uma grande perseguição dos judeus. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido, né? E levado ao juízo e à morte pelos judeus, pelos líderes religiosos da época, né? Que eram de vários grupos diferentes, fariseus, saduceus, né? Então, a igreja primitiva era muito perseguida pelos judeus no início e depois também pelos romanos, né? Os romanos, é interessante quando a gente estuda, os romanos, eles criticavam os cristãos e diziam que os cristãos eram ateus, porque eles criam em vários deuses e os cristãos criam apenas em um, né? Ou três, né? Na verdade, a doutrina da Trindade vai ser estudada melhor depois pelos pais da igreja, alguns séculos depois, né? Pelos teóricos da teologia cristã que vão vir depois. Então vamos ler uma parte e aí a gente vai ver aqui o que Tiago está dizendo a essas igrejas, como esses irmãos deveriam se comportar, né? É interessante que às vezes a gente fica buscando mais ensinamento, mas não se lembra de colocar aquele ensinamento que a gente tem certeza, a gente sabe, a gente já leu várias vezes em prática na nossa vida, né? E ele vai chamar a atenção dos cristãos aqui para a vida prática também. Então vamos ler um trechinho, né?
o início de novo, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca de provas e tentações, algumas Bíblias vão ter esse títulozinho, né? Lembre-se, irmãos, que esses títulozinhos, eles são dados depois, né? Eles não participam do texto. Na verdade, nem a divisão entre versículos e capítulos não existia no texto primordial. Mas algumas têm esses títulozinhos para ir explicando o que vem depois, né? Então vamos lá, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança no rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se, ó irmão, abatido na sua exaltação. Vamos parar aqui só para eu fazer uma discussãozinha, né? Então, o que Tiago está falando? Mesmo que você passe por tentações, né? Aqui, segundo os estudos que eu fiz, né? As leituras que eu fiz, no grego eles usam a mesma palavra para tentação e provação, embora haja uma distinção entre essas duas palavras, né? E aí os estudiosos vão falar assim, a gente tem que distinguir o que é tentação e o que é provação, né? E depois, nesse mesmo texto aqui, né, ele vai falar que Deus nunca nos tenta, né? Que é uma parte que é um texto conhecido, que vai falar que Deus nunca tenta. Deus nunca tem parte com o mal, né? Deus nunca participa do mal, né? Então a tentação não vem de Deus, mas a provação sim, né? Então ele vai falar que aqui onde está traduzido para várias tentações, em algumas Bíblias está provações, porque a palavra em grego é a mesma coisa, mas existe uma diferença no significado às vezes, né? Então nós devemos ficar felizes, termos grande gozo quando a gente estiver cair em várias tentações, né? Por que Tiago vai dizer isso aos irmãos da igreja? Porque eles sofriam muitas perseguições, né? de vários lados, por vários motivos, né? Não só as perseguições por outros grupos religiosos, né? As perseguições pelo império, mas também de todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Que são provações também, né? Sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência, né? Irmãos, uma coisa nós temos que ter na nossa cabeça: Deus não prometeu a gente uma vida fácil. Na verdade, o que a palavra nos ensina é o contrário, né? Ele diz que o cristão verdadeiro ele vai ser perseguido mesmo. Nós não somos parte desse mundo. Então, esse mundo, ele não nos ama, muito pelo contrário, né? E aí sempre nós seremos perseguidos pelo amor de Jesus Cristo, né? Por amor a Jesus nós seremos perseguidos. E a palavra de Tiago vai dizer que nós temos que dar graça quando nós estivermos participando quando estivermos sofrendo essas provações. Porque a gente tem que lembrar que o objetivo de Deus para a nossa vida não é que a gente seja feliz, alegre, contente, rico, né? O objetivo de Deus para nós aqui na terra é que nós sejamos moldados à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E isso não significa dar boa vida para a gente. Na verdade, nós sabemos que a gente tem, né, é parte da nossa natureza humana, a gente lembra mais de Deus quando a gente está no sofrimento, né? E aí, às vezes, esse sofrimento é didático, né? É para ensinar a gente algumas coisas, né? A gente sabe que a gente aprende muito mais
Irmãos, eu vou confessar a vocês, eu oro muito a Deus para que eu continue glorificando a Deus nos dias bons. Para que Deus não precise me colocar nos dias ruins para que eu busque a Ele, né? Então a gente tem que orar também nos dias bons. Senão, você vai precisar passar dias ruins para poder buscar a Deus. Senão, como é que você vai burilar sua personalidade, seu eu, né? E esse eu, que a Bíblia vai falar que nós temos que negar, né? Esse eu egoísta, que nós temos que apagar para que nasça uma nova criatura em nós. Essa nova criatura, ela tem que ter um outro comportamento. E às vezes, e isso é que é importante para Deus, modelar esse novo comportamento em nós, não é? E para isso, infelizmente, né, pela nossa natureza, às vezes a gente tem que passar provação, né? Então Deus, ele permite as provações, Ele não nos tenta, nós vamos ler isso aqui, né? Mas Ele nos prova, né? Então, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. É assim que Deus nos quer, perfeitos e completos. Deus sabe que nós somos pecadores, sabe que nós não somos perfeitos, mas a vida do cristão é uma vida de busca, sempre buscando ser melhor, porque a gente nunca vai chegar na perfeição de Cristo. Mas nós temos que buscar de todo o nosso coração. Esse é nosso. Quando nós estamos fazendo isso, mesmo que a gente tenha entendimento das nossas falhas, que nós sempre teremos falhas, né? Sempre seremos pecadores. A nossa natureza, ela foi marcada pelo pecado, né? Ele está em todos nós, né? Então nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos que estar sempre buscando esse alvo, que é Cristo, né? O nosso alvo é Cristo. Mas aí é interessante também que a palavra de Tiago, ele vai falar que às vezes as pessoas acham que o que eu preciso fazer então? Só agradar a Deus, né? Outro dia eu vi uma pregação que o pregador, ele falava assim: nós somos luz do mundo e sal da terra, mas tem muito sal que fica lá tranquilinho dentro do saleiro. Quer ficar tranquilo dentro do saleiro e não participar do mundo. Nós não somos do mundo, mas nós temos que conviver com as pessoas e mostrar ao mundo que nós somos luz e sal. E como é que a gente faz isso? É na convivência com as outras pessoas. Então, às vezes, a gente pode achar que o nosso papel é só agradar a Deus, né? Mas nós temos que nos lembrar que o primeiro mandamento diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas o segundo diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós não temos só um compromisso com Deus, mas também nós temos um compromisso com o outro. Então o nosso comportamento com os nossos irmãos, no dia a dia, não só os nossos irmãos dentro da igreja, com todas as pessoas com as quais nós convivemos, isso é muito importante também, né? Deus também requer de nós que nós tenhamos um certo comportamento em relação às outras pessoas, todas elas, até aquelas que nos fazem mal, né? Então a gente parou aqui. Aí como é que... Então aí você tem que buscar essa paciência, né? Mas a alguns falta sabedoria. É o que Tiago fala. E essas pessoas que falta sabedoria, ele diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto. Deus não joga na sua cara, fala assim: lá vem você de novo pedindo sabedoria, né? Você pede sabedoria, eu lhe dou, você não usa. A gente faz isso, Deus não faz, né? Aqui diz isso, né? Não o lança no rosto. Então Deus, toda vez que nós pedimos, Ele vai nos dar. Ele não vai dizer: para que eu vou te dar sabedoria, você não usa? Quem fala isso somos nós, que somos humanos. Deus não faz isso. Deus dá a todos sabedoria com liberalidade, né? E não vai jogar na nossa cara depois, né? Porque é essa sabedoria que vai nos ajudar a buscar com paciência, aí melhorando o nosso eu, né? Peça, porém, com fé, sem duvidar, né? Porque tem pessoas que pedem duvidando, e aí compara essas pessoas à onda do mar, que o vento toca para cá, ele vai para cá.
Se o vento muda, a direção da onda muda. Ele também diz que essas pessoas têm o coração dobre. É o coração que tem duas vontades ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que pedir com fé, né? Lembrando que a Bíblia mesmo nos explica, né, o que é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera que exista, né? Que a gente confia que existe, né? Então a gente tem que pedir a sabedoria a Deus com essa fé, entendendo que Ele realmente vai nos dar sabedoria, né? Para que a gente possa ir nos melhorando cada vez mais, né? Diante da aprovação, diante no nosso relacionamento com os outros, né? Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, né? Aquele que está... Ele vai falar do irmão que sofre a tentação, daquele que está abatido, né? Na verdade, nós vamos aprender que nós também não temos que você crer, ter fé e sabedoria, não significa que você nunca vai se sentir fraco, né? Nós temos muitos exemplos. Nós temos um exemplo de um homem que o próprio Deus elogia, que é Jó. Ele diz: esse é meu filho Jó. Não existe um homem igual a ele, né? No início do livro de Jó, Deus vai dizer isso, vai fazer um elogio. O próprio Deus faz um elogio a Jó. Mas nós sabemos o quanto Jó sofreu, e ele reclama, mas sem atingir diretamente a Deus. Mas ele reclama do sofrimento que ele está tendo. Ele vai dizer assim: era melhor não ter nascido. Para sofrer tanto era melhor não ter nascido. E ele maldiz o dia que ele nasceu, mas ele não maldiz a Deus, né? Em momento nenhum na reclamação dele, né? Que ele está ali dando no desabafo dele, ele não maldiz a Deus, né? Então, a gente... Não é um pecado você se sentir fraco, não é falta de fé você se sentir fraco às vezes, né? O próprio Davi, no Salmo, quando ele vai dizer: a minha alma está abatida, eu choro dia e noite, eu estou sofrendo, né? Mas ele também era um homem segundo o coração de Deus. Então essa fraqueza é parte da natureza humana. Deus conhece essa fraqueza em nós. E que vai ter uma hora que realmente nós vamos se sentir angustiados, preocupados, tristes, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de muitas angústias, né? Às vezes a gente fica preocupado, com dificuldade para dormir, de tanta ansiedade, né? Nós podemos dizer ao nosso Deus: Senhor, me ajuda, tá difícil para mim. Eu tô muito preocupado, ansioso, né? Me ajude nessa ansiedade, me ajude a ter mais sabedoria e ver além, né? Então nós devemos entender que isso é parte, essa provação, essas coisas que vão acontecendo com a gente, são parte do processo de transformação da nova criatura, né? Voltando lá no 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos parar aqui, porque aí depois a gente vai falar do trechinho lá de baixo. Por que o Tiago vai falar do rico, né? Porque às vezes a gente pensa assim: mas olha, fulano tem tanto aqui, né? Eu sou servo de Deus e eu passo por tanta provação. Mas ele vai dizer: tá vendo? Esse rico, ele é como a flor da erva. Agora ele está bonito ali,
mas daqui a pouco ele seca, né? Depois, assim se murchará também o rico em seus caminhos, né? A Bíblia em vários momentos fala dessa situação, né? Em que às vezes a gente vê o ímpio prosperar, né? E a gente que está buscando, porque não é fácil fazer o certo, irmãos. A gente sabe que quando a gente faz o certo, às vezes quando você age de maneira correta, as pessoas podem se aproveitar disso, né? E quando você é correto, passar a perna em você, né? Mas isso é o certo é o certo. A consequência disso, infelizmente, o mundo no qual nós vivemos, né? Não é um mundo que favorece as pessoas que tentam fazer o certo, né? Mas nós temos que nos lembrar que esse mundo é passageiro, né? E aqueles que hoje se glorificam, né? se exaltam, esses depois vai ser cobrado também. A todo mundo vai ser cobrado, né? Então depois ele vai dizer que Deus não tenta ninguém. Isso é um detalhe bem interessante, e aí a gente vai discutir. Mas cada um, no 14 novamente, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Então, a palavra vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, né? E o pecado, existe um processo, né? Primeiro vem havendo a concupiscência, concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte, né? Então, cada um é como se nós mesmos é que nos tentamos. Porque a tentação, ela é particular de cada um. Porque depende daquilo que cada um... depende do ídolo de cada um. Depende do desejo de cada um. Uma coisa que para você não é uma tentação, para outro é. Se você nunca bebeu, não tem predisposição ao alcoolismo, o álcool para você não é uma tentação. Mas para um outro irmão que tem que é alcoólatra, porque você é alcoólatra, né? Você pode não estar bebendo, pode ter parado de beber, mas a pessoa continua alcoólatra. Que o alcoolismo há uma predisposição à bebida. Então, para aquela pessoa, ela não pode tomar sequer o primeiro copo. Porque se ele tomar o primeiro copo, ele não consegue parar mais, né? Às vezes, pode parecer, para mim eu entendo que é o caminho mais fácil. O caminho fácil é botar a culpa nos outros, ou botar a culpa no diabo, né? Mas, na verdade, isso é uma coisa que está dentro de nós, isso é particular de cada um, essa concupiscência. O que é o ídolo de cada um de nós? Qual é o ídolo que nós temos que negar? Né? É o álcool, é a droga, a gente vê às vezes na pregação, o nosso pastor fala, se você está sendo tentado, fica tempo demais na internet, apaga a rede social e para de né? Então não adianta a gente botar a culpa em ninguém, é a gente mesmo que tem que se afastar disso. E aí a palavra nos ensina, eu não me lembro exatamente onde é que fica, né? Mas que nós temos que fugir da aparência do mal. Não é nem quando começou, não. Quando você está vendo que vai dar naquilo, você já tem que sair fora. Antes que a concupiscência dê a luz ao pecado e que o pecado gere a morte. Porque o pecado ele não acontece de uma hora para outra, não. Primeiro ele é preparado na nossa mente. Somos nós mesmos que buscamos. Se você sabe que você tem problema com o álcool, por exemplo, você não tem que ficar indo no bar. Ou se você sabe que você tem
tem um problema, né, com infidelidade, então você tem que buscar, né, não manter amizade com pessoas, porque da amizade, aquilo vai começar, né, estreitar os laços, que pode culminar na infidelidade. Então a gente tem que fugir da aparência do mal antes que a concupiscência conceba. Então cada um de nós sabe em que é fraco. Então quando nós sabemos em que cada um de nós somos fracos, nós temos que nos cuidar nesse ponto, né? Para que a nossa própria concupiscência não dê a luz ao pecado, né? Porque aí ele vai dizer aqui: não erreis, irmãos amados, toda boa dádiva vem de Deus. O que vem de Deus são as coisas boas, não são as coisas ruins. Deus não vai nos tentar, né? Na verdade, isso é parte da nossa própria natureza. Toda essa resistência que nós temos que ter a essas fraquezas nossas, isso é parte do processo, do nosso processo de busca pessoal, para que nós possamos nos aproximar mais do nosso alvo, que é Jesus Cristo, né? Então não adianta a gente botar a culpa nos outros, nem adianta botar a culpa nas amizades, nem adianta botar a culpa no diabo, né? Eu vou lá para exorcizar, tirar esse diabo da infidelidade. E o diabo da infidelidade, meu pastor antigo, ele contava a história. Tinha duas famílias que eram rivais, né? E o diabo foi lá e soltou o cavalo de um desses fazendeiros. E o cavalo foi lá na fazenda do outro e comeu a horta, né? E aquilo deu uma confusão, e o de cá foi lá e destruiu o cá. Eu sei que depois eles começaram a se matar entre si. Aí chegou lá na hora do juízo. Não, mas foi o diabo que fez a gente fazer tudo isso. O diabo falou: eu não, só soltei o cavalo, né? Então não adianta a gente botar a culpa no diabo, nem botar a culpa no outro. Falou: é a má companhia que me levou. Então não ande com essa má companhia, né? Qual é o seu papel? É a gente evitar. Nós sabemos a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Evitar que a concupiscência dê a luz ao pecado. Porque aí depois, é claro que, graças a Deus, nosso Deus é um Deus de misericórdia, às vezes a gente não evita, né? E acaba caindo. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele nos perdoa sempre, né? Mas nós não podemos ficar contando com isso, né? Nós não podemos usar isso, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, até porque não dá para enganar Ele, né? Que Ele conhece o coração de cada um de nós, né? Então toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como princípios das suas criaturas. Então Deus, aqui ele vai começar a falar de como nós devemos buscar na palavra. É o que eu estava falando no início. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, só temos que começar efetivamente colocar em prática aquilo na nossa vida, né? A Bíblia também diz que é claro que no início, né, quando a gente é um cristão recém-convertido, né? Primeiro vem a papinha, Paulo vai explicar, né, isso, né? E aí você vai buscando. Mas nós não somos mais meninos na fé, né? Nós aqui, né, isso é uma característica da nossa igreja, né? Nós já vivemos outras experiências em outros lugares, e não tem menino na fé aqui. Então, quando a gente era menino, a gente agia como menino. Agora não precisamos mais de papinha. Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades diante disso, né? Diante das nossas próprias fraquezas, e como é que a gente vai ir se melhorando para se tornar um cristão melhor, né? E aí,
Tiago vai falar da prática da palavra, como nós temos que colocar a palavra em ação na nossa vida, né? Sabeis isso, capítulo 19, versículo 19. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então, o que Tiago vai ensinar aos cristãos através dessa carta, né? Nós temos que nos guiar pela palavra. Esse é que vai moldar a nossa maneira de ser, a nossa maneira da gente se relacionar com os outros. Então, a carta de Tiago vai dizer o seguinte: nós temos que ser prontos para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Existem pessoas que acham que elas têm que vingar a Deus, ou que nós estamos aqui na terra para vingar a Deus ou para defender Deus. Você não precisa defender Deus, Ele sabe se defender. Você não precisa vingar a Deus, porque Ele próprio, Ele é um Deus de justiça e Ele vai promover a justiça. Então, o nosso papel como cristão é amar o nosso próximo e não ficar apontando. Na verdade, mais na frente, ele vai falar da questão da misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Isso significa compreender as falhas dele também. Porque nós somos falhos, nós temos que entender as nossas falhas e nós temos que entender que o nosso irmão é falho, assim como nós. Então, não é você que vai convencer ele do pecado, que nós sabemos que esse é um trabalho do Espírito Santo, né? Não é você que vai defender a Deus e vingar a Deus, porque tem gente que às vezes ataca o outro. Não, mas que fulano fez isso, fez aquilo, desrespeitou a Cristo, desrespeitou. Eles são do mundo. É você que não pode desrespeitar Cristo, é você que não pode desrespeitar Deus. O mundo faz o que quiser, eles não têm compromisso com Jesus Cristo. O compromisso com Jesus Cristo quem tem somos nós, que somos cristãos. Então nós não temos que vigiar ninguém, não. A minha mãe contava a história do macaco e da cutia, que a cutia falava pro macaco: macaco, vigia seu rabo aí que o trem vai passar, seu rabo está na linha do trem e o trem vai cortar seu rabo. Hoje em dia quem é que não tem rabo? A cutia, porque ela vigiou o rabo do macaco e deixou o rabo dela na linha, na hora que o trem passou, cortou foi o dela, né? Então nós não temos que vigiar ninguém. Não somos nós que vamos vingar o nosso Deus, nem defender Ele, não precisamos defender Ele. Nós defendemos Ele com o nosso testemunho e a nossa vida, né? Não precisamos brigar com ninguém. A palavra diz que o que depende de nós temos que ter paz com todos. E Tiago vai falar aqui na frente da acepção de pessoas, né? O que depende de nós temos que ter paz com todo mundo. Então não somos nós que vamos, não somos os vingadores de Deus, vamos lá, mas você está afrontando meu Deus. Se Deus se sentir afrontado, meu irmão, pode deixar que Ele cobra depois, não precisa você, né? A ira do homem não faz a vontade de Deus. Isso é uma palavra muito importante.
que muitos cristãos, muitos daqueles que se dizem cristãos, estão esquecendo dessa palavra. A ira do homem não faz a vontade de Deus em momento nenhum, né? Do nosso Deus só vem o bem. Na verdade, as pessoas, aqueles que praticam o mal, eles vão colher o que eles plantaram, né? Só isso. Peraí que tem que segurar aqui para o vento não carregar. O finalzinho, né? O versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Né? Por que eles falavam tanto dos órfãos e das viúvas naquela época? Porque hoje a viúva, né, ela pode... Muitas das mulheres trabalham, né? Quando ela fica viúva, ela continua com a renda dela, e algumas vão receber uma pensão, né? Hoje as viúvas não ficam tão desvalidas como elas ficavam naquela época. Naquela época, uma viúva ela estava condenada a ser uma pedinte, porque as mulheres não tinham renda nenhuma. Elas em tudo dependiam dos seus maridos, além da posição social dela, né? Que também era, quando ela perdia o marido, ela praticamente estava fora, ela era uma pária dentro da sociedade daquela época, né? Assim como os órfãos. Então o que ele está falando? Que nós temos que ter cuidado com os nossos irmãos que são menos favorecidos, com aqueles que realmente necessitam, né? Essa é a religião que é pura e imaculada para com Deus. Na verdade, nós temos que ver que não é só o nosso comportamento com Deus que é importante para a nossa salvação. Isso é muito importante, o nosso comportamento com Deus. Mas o nosso comportamento com os nossos irmãos também é igualmente importante. Porque ele é o reflexo da nossa relação com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos buscando, quando o Espírito Santo de Deus mora na gente, realmente nasce no nosso coração um amor que só Deus tem. O amor pelo outro que só Deus tem. E esse amor nasce em nós. E aí, toda vez que você olha o seu irmão, você pensa nele como uma criatura de Deus, um filho de Deus, independente do comportamento dele. Isso é a misericórdia de Deus que nasce em nós, através do Espírito Santo de Deus. O nosso eu humano, né, o nosso homem carnal é egoísta. Não pensa em mais ninguém, só em si próprio. Mas como a nossa busca é deixar o carnal e passar a ser uma pessoa mais espiritual, né? Então esses valores mudam. Aquilo que você valorizava muda. Você não valoriza mais ter coisas materiais. Você valoriza o bem-estar seu, dos seus amigos, também daqueles que você nem conhece. Né? Nós temos visto agora nesse tempo tanto sofrimento, tantas pessoas agora que sofrem pelos seus entes queridos, que perderam. Quantas pessoas perderam, né? Seus filhos, seus pais, seus avós, né? E aí quando a gente vê isso, a gente fica realmente tocado. Por quê? Porque há em nós um amor verdadeiro. Porque você pensa no sentimento do outro, se coloca no lugar do outro, do seu irmão que agora está sofrendo, do seu irmão que não tem, né? Não tem fica em casa. Para aquele que não tem casa, para aquele que é um sem teto, como é que ele faz? Né? Nossos irmãos que hoje estão nas cadeias. Os presídios brasileiros têm uma incidência muito grande de tuberculose, né? A mistura de Covid-19 com tuberculose pode ser terrível. Então, só que você só lembra disso, né? Você só pensa nisso quando você tem um amor verdadeiro pelo seu irmão. Senão você pensa só na sua família e não pensa em mais ninguém, né?
Mas isso é uma evidência. Qual é a evidência de que nós somos nova criatura? É o nosso comportamento que precisa ser diferenciado. É aquilo que nós valorizamos. Onde está o nosso tesouro? Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Né? E aí agora no capítulo 2, Tiago vai falar da acepção de pessoa. Né? Meus irmãos, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre, com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Né? Então vamos lá. Então Tiago vai falar: se entra um irmão na igreja e aí ele vem aquele rico, você fala assim: não, senta aqui na frente, e o pobrezinho você coloca lá atrás, né? Ele vai dizer: você tá invertendo a ordem, porque na verdade Deus valoriza o pobre, né? É claro que existe você não pode ir para o outro lado e dizer assim: Deus só vai salvar os pobres. Embora o próprio Jesus Cristo tenha dito que é muito difícil o rico entrar no reino do céu, né? Mas por que isso? Não é porque ele tem dinheiro. O problema é que o rico deposita a sua fé no dinheiro. O rico acha que quem salva ele é o dinheiro. Mas o pobre sabe que só tem Deus para salvar, né? Quantas pessoas agora estão, né, nos seus isolamentos lá, né, em gaiolas douradas, digamos assim, tendo tudo, uma casa enorme com academia, com piscina, com tudo, e ele pensa assim: eu não preciso de nada, porque ele tem tudo, né? Mas por que o pobre ele é favorecido por Deus, né? Porque ele crê, porque a ele só resta Deus, né? Muitas vezes ao pobre só resta Deus. Isso também, às vezes quando a Bíblia fala em humilde de coração, né? Quem é a pessoa humilde de coração ou pobre de coração, né? Dependendo da tradução. É aquele que sabe que aquilo que ele tem não vale nada. Que aquilo que nós realmente precisamos,
aquilo que realmente dá alento no nosso coração, na hora da ansiedade e da tristeza, não é dinheiro. É aquele que entende que nada que ele tem vale nada. Nada que ele tem de material vale na hora do verdadeiro sofrimento e da angústia, não vale nada. Né? Nós temos visto nesse tempo, essa doença não escolhe o pobre. É claro que a pessoa que tem outras doenças, que tem uma má alimentação, vai ser mais acometido? Vai. Mas essa doença também atingiu os ricos. Na verdade, no nosso país, a doença chegou, né, primeiro pelos ricos e atingindo mais. Primeiro ficou lotado o Albert Einstein, o Copador, o Redidor lá, né? Depois. Então, quando Deus fala que o pobre de espírito, ou quando ele exalta o pobre, é porque ele entende que aquele que como a gente estava falando desde o começo, né? Quando a vida é mais difícil para você, você se apega mais com Deus. Agora, quando você tem dinheiro, você tem a tendência a idolatrar o dinheiro. O seu ídolo é o dinheiro. E você busca sempre mais, sempre mais, sempre mais. Né? E nós também aprendemos na Bíblia que só pode ter um Deus. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Então, ou você é um servo de Deus, ou você é um servo do dinheiro. E muitas pessoas no nosso tempo são servos do dinheiro. Eles acham que o dinheiro que eles têm é tudo. E pode comprar tudo, né? Tem até o ditado que diz que o dinheiro compra felicidade, né? Se não compra felicidade, manda buscar. Não tem uma coisa assim, né? Mas nós sabemos que o dinheiro não compra felicidade. Às vezes você está sem dinheiro e você está tão feliz, graças a Deus, que você está lá com seus familiares, né? Independente, né, de qualquer coisa, você está lá feliz com sua família, né? Nós aprendemos tanto isso na nossa família, né, Mário? Tá todo mundo junto ali, tá ótimo. É isso que a gente quer, né? Não é a conta cheia do dinheiro. Então, quando a gente faz a acepção de pessoa, é o que Tiago vai dizer, nós estamos invertendo a ordem de Deus. Porque, na verdade, Deus, Ele próprio nos ensina a não fazer distinção entre os seus filhos. Aqui ele fala da distinção da classe social, né? Mas nós podemos falar de outras distinções, porque ele vai falar da misericórdia. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, aquele que não teve misericórdia pelos seus irmãos, Deus não terá misericórdia com ele. É por isso que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos julgar as pessoas, nem pela questão financeira, né? Nem qualquer tipo de discriminação, de raça ou de religião, né? Como eu estava dizendo a vocês, nós não somos vingadores de Deus, nós não temos que agredir as pessoas de outras religiões. Isso é falta de sabedoria, isso é contrário à palavra, né? A palavra diz que no que depende de nós temos que ter paz com todos. E nós temos que entender que Deus não nos ama mais porque nós fazemos a vontade dEle. Deus ama a todos. Todos são criaturas de Deus, né? Não é porque nós fazemos a vontade de Deus que nós vamos ser salvos. Nós sabemos que a salvação é graça. Não é pelas obras. Embora as obras reflitam, e Tiago vai falar isso aqui depois. Né? Depois, acho que não vai dar tempo da gente estudar mais, mas Tiago vai falar de como as obras, elas refletem que você é um salvo, é uma nova criatura, mas não é por elas que você é salvo, elas são apenas uma demonstração, né? Daquilo que você tem por dentro, né? É logo agora, acho que dá tempo, né? Vamos falar só desse pedacinho? Você vai falar na pregação também? Então eu vou só ler e vou comentar rapidamente, que aí você... A partir agora do versículo 14. Meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá também: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, depois eu falo o exemplo aqui. Então, o que Tiago vai dizer aqui? A fé sem obras é morta. Nós sabemos, na verdade, são as duas coisas, né? Que nós temos que ter. Nós temos que ter fé e nós temos que ter as obras, né? As obras são uma demonstração da fé. Mas não adianta você dizer... Não é suficiente, o que Tiago vai dizer é o seguinte: não é suficiente você dizer assim, eu creio em Deus, que aqui está dizendo isso, né? Também os demônios creem e estremecem. Às vezes as pessoas pensam assim, é claro que a gente às vezes é até ensinado assim, né? O que você precisa para você ser salvo? É você declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É só isso mesmo? Quantas pessoas fazem isso? Permanecem nas igrejas, mas não são novas criaturas ainda, né? Isso é o primeiro passo, meu irmão. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? É o primeiro passo. Que aí, se você crê, é como a palavra mesmo fala isso: aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. Como é que você diz que me ama e não faz a minha vontade? Deus vai questionar o seu povo lá na palavra de Malaquias, quando eles falam assim: você diz que me chama de Senhor, mas não faz o que eu quero. Como é que você me chama de Senhor, mas não faz o que eu quero? Então não é verdadeiro sua fé. A sua fé é vã. É o que ele vai dizer aqui. Se a sua fé ela não resulta numa mudança de comportamento, né? Se a sua fé não resulta nas obras, que as obras elas são um exemplo dessa mudança de comportamento, que a gente não é o que você fala, é o que você faz. Quanta gente a gente vê aí hipócrita, que fala, mas na hora não age daquela maneira. Então é a maneira como nós agimos é que vai mostrar o que realmente está no nosso coração. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Ela é vã. E aí ele vai dar o exemplo de Abraão. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Né? Às vezes a gente fala em obra parece que é só caridade, né? Mas aqui, quando ele fala da obra de Abraão, ele está falando da obra de obediência. Abraão foi tão obediente a Deus que ele seria capaz de matar o seu filho ao pedido de Deus. É claro que Deus não permitiu isso, mas Deus estava provando Abraão. Né? E ele foi provado e passou na prova. Né? Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Por isso ele é um dos pais da fé. Né? Continuando, 24.
Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele vai dar dois exemplos. Vai dar o exemplo de Abraão, o pai da fé, e o exemplo de Raabe. Vocês lembram na conquista de Jericó, né, que os espiões entraram e eles foram lá e a Raabe acreditou no Deus de Israel, né, e ajudou os espiões de Israel a fugirem, né, dos soldados lá de Jericó. E aí, em contrapartida a isso, ela foi salva, né? Todo mundo morreu, a muralha caiu, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Só a parte da muralha onde estava a casa de Raabe, né? E se vocês se lembram, Raabe, ela depois participa da genealogia de Jesus Cristo, né? Da descendência dela vai vir nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E ela, nesse tempo aqui, ainda nem havia nascido Jesus, né? Então não era só crer em Jesus, aqui era um tempo como eles mostravam a fé que eles tinham em Deus, através das obras e do comportamento, né? Através de obras de obediência, principalmente. Porque naquele momento Raabe colocou a vida dela em perigo. Mas ela creu que o Deus de Israel poderia guardar a vida dela, né? E aí ele vai dizer, por isso, como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então essa fé, apenas de dizer que eu creio e confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ponto, acabou, né? Até onde vai isso? É por isso que às vezes as pessoas estão lá, às vezes também ela não é ensinada da maneira correta a compreender que aquele ali é o primeiro passo que ela vai dar.